dia, tarde ou noite, Raimundo dos Vídeos está de volta e hoje a gente vai falar de uma série que eu tava gostando, gostei dos dois primeiros, mas esse terceiro aqui eu achei mais ou menos. É o terceiro volume de Júlia, As Aventuras de uma Criminóloga, lá da Mitos Editora, e o título dessa história é Na Mente do Monstro. Então, em 132 páginas, mais ou menos, nós vamos ter o final dessa história que se desenrolou aí nos 3 volumes. Da Júlia correndo atrás de uma criminosa aí, uma assassina em série. Depois da vinheta. Hoje aqui no canal vamos terminar o papo sobre a primeira trilogia de histórias de Júlia, com o confronto final da destemida criminóloga e a assassina em série Myrna, ou seria Sophie. Bom, gente, como vocês puderam ver aí pelo meu entusiasmo inicial, eu não gostei tanto deste volume. Não quer dizer que a história em si dele é ruim. É só que o problema principal, como eu já disse antes, é que a história aqui, ela é muito anticlímax, na minha opinião. Porque você teve os 2 primeiros. O primeiro faz sentido que você comece lento, porque você está apresentando a personagem da Júlia e o universo dela. Só aos poucos você introduz a assassina, a Myrna, você vê a Júlia chegando perto de descobrir quem é, mas ela e os policiais se embananando, o que permite que a Myrna fuja. Aí no segundo você tem só um pouquinho dela se culpando, ela tendo uma nova visão a respeito do caso e da própria acusada. Enquanto isso, paralelamente, a acusada vai cometendo vários crimes até você descobrir lá pro fim, e aí perdão pelos spoilers para quem ainda não leu, que o que a Myrna queria era assassinar a mãe. Então ela fica investigando para descobrir onde está a mãe, que ela não conheceu quando ela era criança, ela é criada só pelo pai. Nesse aqui, você começa com um gap, assim, um time skip, como o povo gosta de falar em histórias de quadrinhos, sagas, etc. Ou seja, um lapso temporal entre o final do segundo e esse, cerca de 2 ou 3 meses, mais ou menos. E aí a Myrna está morando na mesma cidade da Júlia, porque ela meio que vai, e eles explicam isso, ela meio que vai transferir a raiva que ela estava da mãe, que ela não conseguiu matar, que a Júlia frustrou, para a própria Júlia. O terceiro volume é muito morno em comparação aos anteriores, além de começar com um lapso de tempo, ou seja, alguns meses depois da tentativa frustrada de Myrna em matar a mãe de quem se separou na infância. O homicídio, lá no segundo volume, é impedido pela investigação de Júlia e da parceria com a polícia, coisa que a assassina, apesar de conseguir escapar do cerco, não perdoaria jamais, e planeja sua vingança contra a nossa heroína. Trata-se de uma história que é narrada a boa parte pela perspectiva mental de Myrna, que agora usa o nome Sophie para se disfarçar, e continuar com sua escalada de crimes. Também vamos nesse volume saber mais sobre a vida pessoal de Júlia, quando sua irmã, a famosa modelo Norma, aparece para fazer uma visitinha, jurando que agora está vivendo uma nova vida. Ela vai se disfarçar de uma moça chamada Sophie, e ela vai ter essa história de que ela está, na verdade, fugindo de um marido abusador, e é por isso que os documentos dela são falsos. E aí começa com ela trabalhando numa super loja de departamentos lá, onde o dono, ele não é o dono, ele é o gerente, né? O gerente lá da equipe tenta se aproveitar sexualmente dela, e aí ela volta a matar. E é quando começa aí o povo a tentar fechar o cerco, mas ela vai se envolvendo com algumas pessoas e matando no caminho. Tem uma cena bem legal de uma mulher que ela mata, e aí ela corta os pedacinhos e põe e a polícia encontra na geladeira os pedaços e tal. Só que o que acontece? A maior parte do texto desse quadrinho aqui, deixa eu mostrar algumas imagens, ele vai focar no retorno da irmã da Júlia, que estava por aí, e elas se reencontrando também com a avó, as 3 juntas, a avó, a Júlia e a irmã, sendo que a avó meio que dá a entender que foi a avó que criou elas, na verdade, não foram os pais, por algum motivo. Então você tem isso, você tem a vida da Sophie / Myrna sendo uma vida muito diferente da que ela vivia antes, ou seja, antes ela vivia em fuga e agora ela meio que está fingindo, fazendo ares de ter uma vida normal. Então ela mora com uma colega de quarto, que também ela é apaixonada. Essa colega de quarto tem um marido, e aí ela precisa se livrar do marido da colega de quarto. Ao mesmo tempo, tem um policial que está na cola da investigação
do cara que ela assassinou, mas não sabe que é ela, e ela aproveita e tenta... tenta não, ela meio que consegue embananar ele pra ele dar dicas de que a polícia tá fazendo. E isso acontece muito em paralelo com a Júlia, porque a Júlia ela vai estar sob a proteção da polícia, é claro, porque é óbvio que ela é um alvo da Myrna. E então você vai ter mais coisas relacionadas com a vida pessoal dela do que realmente a parte investigativa. Demora para ela encontrar com a polícia para falar da investigação, mas demora mesmo. Eu acho que 40% a 50% do gibi já tinha andado quando ela realmente começa a fazer a investigação dela. O que você vai mais ter aqui, e eu até achei legal, tá? Se não fosse isso, eu teria gostado bastante, é que, como o próprio nome já diz, Na Mente do Monstro, o texto, a narrativa, na verdade, do quadrinho vai estar na mente da Myrna / Sophie, que é essa assassina. E ela, na mente dela, ela tá sempre conversando com esse pai, que morreu lá no primeiro... Ele morreu... Eu não lembro se ele morre no final do primeiro volume ou no meio do segundo volume. Ele não é exatamente ela que mata, eu acho que é por desgosto, tem muito tempo que eu li. E ela fica conversando mentalmente com esse pai, porque ele foi um pai muito abusivo. Então ele era aquele pai religioso, extremista. Ele tratava ela muito mal pelo fato de ela ser mulher, e ela ela não tá de acordo com aquilo que ele esperava, a expectativa dele de mulher, além do fato de que ele já tinha raiva, porque meio que deu a entender que ele foi abandonado pela mãe da Myrna. Então você vai tendo tudo isso, e através desses diálogos mentais que ela tem enquanto ela tá trabalhando, seja voltando para casa, seja perseguindo a Júlia, você vai entendendo mais sobre o passado dessa família e entendendo por que vai começando a formação dela na psicopatia aí, dela simplesmente triturar as pessoas. E aí demora, como eu disse, ele corta muito o clímax, porque você tinha a sensação de que estava no clímax da história no volume anterior. Então, quando começa a pegar fogo a história, onde elas finalmente se reencontram nos dois lados da lei, né, a Júlia e a Myrna, já está muito avançada a história. Então acaba assim, uma página. Eu não vou dizer que eu não recomendo o gibi, porque se você gostou dos 2 primeiros, eu gostei muito dos 2 primeiros, você vai querer ler a conclusão, então não tem por onde correr. Mas aquilo não foi a coisa mais legal que eu li, não. Eu enrolei bastante nesse início, fiquei patinando, porque não é que seja necessariamente chato. Eu gosto só da parte de investigação, gosto só da parte da ação, gosto da parte da violência. Não gosto da parte do romance, não gosto da parte dos dramas de família, não é nem isso. É que dá pra você ter tudo isso pincelado nas histórias. Então, qual é a minha teoria? Porque tudo eu faço teoria. Eles devem ter dito pro Giancarlo Berardi, assim, olha, você tem 3 capítulos para contar uma história só, onde você vai ao máximo possível demonstrar quem é a Júlia, que é a protagonista, e a partir do próximo vão ser histórias novas, então você já tem que estar solidificado quem ela é, como é a psique dela, que tipo de coisa ela vai enfrentar, e a família dela, quais são as dificuldades que a família dela tem, etc, etc. Essa é a minha teoria de por que ficou esse final tão, sabe, solto. A sensação de que o final tá solto. Mas é isso, acabou essa saga. Eventualmente voltaremos a falar de Júlia aqui no canal, mas vai demorar, provavelmente lá pro ano que vem, porque tem muito gibi aqui, que tem uma pilha de gibi aí que eu tenho que ler, que eu já tinha me prometido a ler, e tenho que falar. Mas Júlia volta, eu gostei bastante, como eu disse, da história em si, gostei dos 2 primeiros e gostei da personagem da investigadora. E eu gosto de histórias policiais, como vocês podem ver aqui pelo canal, então esse tipo de gibi é meio que o prato cheio pra mim. Apesar de que a conclusão da história me deixou um pouco... Sabe quando você... É porque, na verdade, eu esperava um final espetacular depois de 2 gibis muito divertidos. É isso. Até a arte, eu achei... Não sei se é coisa da minha cabeça já. Antipatizei com a história, mas até a arte eu achei mais sem graça nessa versão. Agora tem umas 2 páginas que são aquelas... Tipo, não chega a ser uma splash page, mas são 2 páginas que vão contar a história de quando a Myrna tá com o policial lá numa danceteria, que eu achei, não sei se vai dar pra ver tão legal os efeitos, mas ficou muito legal. Eu achei bem desenhada, bem interessante, passa mesmo a sensação de que eles estão num lugar com a música alta, com gente conversando.
Ó, a continuação. Então tem sim muitas coisas boas nesse gibi, apesar de, como eu disse, ele não estar no nível dos outros dois. Outra coisa que eu faço, que não é exatamente uma crítica, porque não é uma coisa que pessoalmente me ofende, não só eu não tenho nada contra, como, enfim, histórias que tenham erotismo podem vir, mas você tinha uma crítica pesada à erotização, seja da Júlia, seja de qualquer investigadora, no primeiro volume, e em todos os volumes você vai ter uma erotização dos personagens femininos assim, que você não sabe nem por onde começar. Por exemplo, aqui no final, em certo ponto, a Júlia tem que colocar um sinalizador na calcinha pra polícia saber onde ela tá, e a Myrna não vê que ela tem um sinalizador. E aí a Myrna descobre e se livra do sinalizador. Então, façam aí na imaginação de vocês o que foi que aconteceu, como foi que ela chegou nessa situação aqui de estar amarrada seminua em uma cama. E é isso, galera. Eu acho, como eu disse, se você gosta de investigação, eu acho que essa imagem aqui, ela é perfeita para ilustrar isso. Se você gosta de investigação, mas ao mesmo tempo você gosta de uma investigação onde o personagem principal, ele não é exatamente um policial. E muitos dos conflitos que a Júlia vai ter nos 3 volumes é em relação à forma como a polícia trabalha, que é muito diferente da forma dela como criminóloga trabalha. Então ela vai ser aquela pessoa que vai trabalhar pensando na psique dos criminosos e no modo de agir e como evitar que eles ajam novamente, muito diferente da polícia, que tem um trabalho bem diferente. Então, muito dos dramas que vão aparecer aqui é ela tendo que aliar essa parte detetivesca dela com a parte mais pedagógica da profissão dela de criminóloga e equilibrando a personalidade das pessoas que trabalham na polícia com a personalidade dela e as opiniões dela, que também vão ser sempre bem diferentes. E é isso, muito obrigado por você que assistiu até aqui. Por favor, considere se inscrever no canal, curtir o vídeo, e a gente continua aqui falando provavelmente de gibis, livros e outras coisas que, sei lá, que eu gosto. Não, vão ser só gibis e livros mesmo. Tchau, e a gente se vê.